Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Filho unigênito Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja, creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. A cada domingo, nós repetimos essas palavras no credo, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, quando pronunciamos, professamos o credo, o símbolo da nossa fé. Mas uma pergunta que hoje é necessária: qual é a relevância dessas palavras na nossa vida concreta? Mas ainda, será que eu compreendo o conteúdo de cada uma daquelas afirmações que eu faço quando eu digo que creio? Antes ainda, será que hoje dizer creio tem alguma relevância? E para responder essas perguntas, então, nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre o credo, falando sobre a nossa fé cristã, católica. E para tal, vamos iniciar com 3 vídeos introdutórios sobre o credo enquanto tal, ou seja, o que significa dizer creio? O que significa o ato de fé, ter fé? E o que significa a palavra símbolo, que é o termo técnico, digamos, para falarmos do credo. Mas vamos lá, crer. A palavra crer é uma palavra que hoje talvez tenha um sentido um pouco equívoco, contraditório. Com muita frequência dizemos eu creio como que fosse um modo de dizer que tem uma opinião. Eu creio que isso é verdade, eu creio que você esteja certo, eu creio que vai chover hoje. Parece que estamos falando de algo que está no âmbito da opinião. Enquanto que, no sentido clássico, e é o sentido com o qual a Igreja nos propõe dizer creio, essa palavra, longe de significar uma opinião, quer indicar algo que para nós é mais do que uma convicção, é uma certeza que pauta a minha vida. Não por outra razão, o credo nasce no contexto do batismo. Antes da pessoa ser batizada, já desde os primórdios da fé cristã, nos primeiros séculos, a pessoa tinha que confirmar que estava disposta a acolher como verdade determinadas afirmações e dizia: eu creio, eu aceito, eu tomo isso como uma verdade que a partir de hoje e pela ação do batismo, pela graça que eu recebo de Deus pelo batismo, eu vou converter no parâmetro fundamental da minha vida. Talvez, para que possamos entender bem a força da palavra creio, no sentido que a Igreja quer que nós repitamos, convém olhar o exemplo dos mártires. Poderíamos citar aqui tantos deles que, para defender aquilo que tinham proferido como verdade em suas vidas, ou seja, aquilo que diziam que criam, esses homens estavam dispostos a dar a própria vida, a morrer antes de negar aquilo que tinha dito com seu creio. Por exemplo, penso aqui num grande mártir, num grande santo, que é Santo Inácio de Antioquia. Esse grande homem que foi martirizado no ano 107 depois de Cristo, ou seja, ele pertence praticamente à primeira comunidade cristã, às primeiras gerações. Ele foi o sucessor de Pedro em Antioquia. Pedro, antes de vir a Roma, passou na Síria e passou um tempo como bispo em Antioquia, na Síria. Depois veio a Roma, onde ele também, São Pedro, deu seu testemunho martirizando-se durante a perseguição de Nero. Aliás, interessante,
A palavra martírio significa testemunhar. O mártir é a testemunha. Não como hoje os mártires que às vezes nós vemos por aí, que são mártires da violência, da intolerância. Não. O martírio cristão é o testemunho do amor, o testemunho da fidelidade, de acolher a fé em Jesus Cristo como algo tão importante que vale a pena morrer por isso. Morrer por amor, não agredindo o outro, mas para que o outro também possa ver que vale a pena ter fé. E Santo Inácio de Antioquia, ele, quando estava sendo conduzido até Roma, onde foi martirizado, ele escreveu uma série de cartas, entre as quais uma carta para o povo de Roma, que tinham lá as suas influências e estavam tentando soltá-lo, né? Fazer algum tipo de, digamos, conchavo, para que talvez ele não tivesse que morrer. E Santo Inácio, que estava tão apaixonado pela sua fé, tão convicto daquele creio que ele dizia a cada vez que afirmava a sua fé, que ele escreve o seguinte: suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência inoportuna. Não me impeçais, vai dizer um pouco mais adiante, de viver. Não desejeis que eu morra, eu que tanto desejo ser de Deus. Não me entregueis ao mundo, nem me fascineis com o que é material. Deixar-me contemplar a luz pura. Quando lá chegar, serei homem. Que interessante. Os cristãos de Roma queriam salvá-lo, e ele diz: não deixei que eu morra. Não deixeis que eu morra. Ou seja, para ele, negar a sua fé, deixar de lado aquilo que ele tinha como verdade, como seu creio, era uma morte. Ele preferia a morte física do que rejeitar a convicção da sua fé. Ele diz que prefere contemplar a luz da verdade. E que bonito essa afirmação. Ele diz: quando eu lá chegar, ou seja, quando eu passar dessa vida para a próxima, eu então serei homem. Ou seja, tudo aquilo que agora, nessa vida, ele almejava, desejava, mas que apenas podia como que tocar de modo tangencial, porque a nossa vida é uma vida limitada, ele teria de forma plena quando se encontrasse com Jesus. Essa era a sua fé. Por isso ele dizia creio, porque era algo que realmente fazia com que sua vida tivesse sentido, olhar para a plenitude. E é disso que se trata o credo. De indicar a nossa verdadeira realidade. De indicar a razão pela qual nós existimos e como, portanto, devemos pautar a nossa vida. Quais são as verdades fundamentais que devem conduzir o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Que possamos, então, nesses vídeos que estamos propondo, ter um conhecimento sempre maior da nossa fé, para que, como Santo Inácio de Antioquia, todos os santos mártires e outros santos na história, possamos ver que a fé não é uma abstração, a fé não é simplesmente algo que eu aprendi dos meus avós, um elemento cultural, mas é a verdade mais real, mais pura e significativa da minha existência. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixem de assinar o nosso canal Conexão Romana, marcando no sininho para que recebam sempre o aviso de que um novo vídeo foi colocado e assim possam conosco fazer esse caminho de fé para que conheçamos a beleza de ser católico. Um grande abraço.